Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme, uma produção brasileira, uma produção que está no YouTube, disponível aí para quem quiser ver, que se chama Lunares. O filme fala de uma história de uma família, que é bem bacana da gente abordar esse tema. E a gente vai voltar aqui falando de um tema que é bem recorrente aqui no canal, que a gente fala bastante, que é o tema do suicídio. Mas eu quero que o Damião fale pra gente aí os dados do filme. Vamos lá, vamos lá. Olá, você, amigo ouvinte da Rede Manaus de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que está aqui no YouTube, Tatiana Benites. Agora a Sessão Pipoca atingindo um público maior, chegando a mais pessoas, nessa parceria da Tatiana Benites com a Rádio Boa Nova, com a TV Mundo Maior. O programa depois fica disponível em áudio no portal Mundo Maior, mas só áudio. Aí você fala, assistindo a TV Mundo Maior. Para assistir os vídeos todos, de toda a Sessão Pipoca, é tudo no canal do YouTube Tatiana Benites. E hoje vamos destacar o filme Lunares, né? Data de lançamento no YouTube, fevereiro 2023. O diretor é Marco Aurélio Giangiardi, 1h 17 minutos de duração, um drama, um filme sobre suicídio, com a proposta de salvar vidas. O filme conta a história de uma família simples, que numa noite de tempestade começa a perceber que ocorre algo sobrenatural na casa em que estão. O objetivo deste filme é alertar sobre as consequências de um suicídio para aqueles que permanecem, os familiares, os amigos, com muitas lições. Uma delas ali, como ficam as pessoas que você ama e quer bem e deixará por aqui, caso resolva se autodestruir. Alguns momentos divertidos, outros dramáticos, o amor, a existência, a união, o respeito aos semelhantes, a busca do sentido para a vida e o saber perdoar. São recados muito fortes em Lunares, né, Tati? Na verdade, o filme trata de muitos assuntos, assim, são muitos temas num vídeo só, num filme só. Então a gente vai falar aí de vários temas aí que tem no Lunares. Você já assistiu esse filme? Vocês já ouviram falar nesse filme? Põe aqui pra gente, escreve aqui nos comentários se vocês gostaram do filme, se vocês já ouviram falar. O filme está disponível no YouTube, né? Então eu vou deixar aqui também o link para que vocês possam assistir. E é isso. Antes da gente começar a falar mais sobre o filme, deixa seu like aqui, curte a gente em todos os canais, segue a gente aqui no YouTube. E, bom, antes de eu começar, vamos rodar nossa vinheta. Vai, gente, vale a pena. Depois da nossa linda vinheta que rodou agora, a gente vai falar sobre o filme Lunares. Bom, o filme Lunares é uma produção brasileira e é um filme que trata muitos temas. Então, assim, começou uma tempestade ali, já começou umas coisas que você fala, meu Deus do céu, isso é um filme de terror? O que é isso? Meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa nessa casa, né? E daí a gente já para pensar, continuo ou não vendo isso, né? Tem gente que vai rolar um medinho ali. Mas, gente, não é nada não. Quer dizer, espírito, né, gente? Espírito tá em toda parte. A gente já devia estar até acostumado com isso, né? Oxi, por que não? Né? Espírito tem em toda parte. Tem aqui, tem, né, gente? Né? Então, sempre tem espírito em toda parte. Mas os espíritos podem se manifestar, em alguns casos, com algumas coisas materiais, ou seja, com ruídos, com algumas pessoas sentem a presença, sentem um toque, podem ter também mudança de movimentos em objetos, né? Então, isso pode acontecer? Pode acontecer, desde que dentro deste local tenha uma pessoa que seja o que a gente chama de médium de efeitos físicos, ou seja, essa pessoa, ela tem uma energiazinha que é diferente das outras pessoas e por causa dessa energia,
Perdão, tá vendo? Começa a falar de espírito dessas coisas. Por causa dessa energiazinha, esses espíritos, ou um espírito, ele pode usar essa energiazinha dessa pessoa e mover alguma coisa, causar algum ruído. Então, essas coisas acontecem? Acontecem, Tati, mas é de verdade? É. Então, já começa o filme ali que a gente já tem que dar uma opa, tá acontecendo alguma coisa ali. Então, isso é possível acontecer? Sim, é possível. É possível as pessoas sentirem a presença, sentirem até o toque de algum espírito? Pode acontecer. Isso vai depender da sensibilidade do médium, vai depender do merecimento das pessoas, de como esse espírito está do lado de lá. Me engasguei, gente, comigo mesmo. Como esse espírito está do lado de lá, se ele consegue se comunicar, como é esse contato. Então, depende de uma série de fatores, mas isso sim pode acontecer. Então, o tema central do filme, na verdade, é o suicídio. Mas a gente tem muitos fatores aí e muitos temas que a gente também vai tratar aqui. Sobre o tema do suicídio, vou deixar o Damião falar um pouquinho sobre o tema do suicídio e depois eu volto aqui, né, gente? Vou tomar uma água aqui também, que já tá meio zoado aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então desse filme e do suicídio. O suicídio é triste ilusão, porque somos seres imortais e a vida continua plena além da morte do corpo físico. Prefira viver, suicídio não. Tem um texto de Emmanuel de prevenção contra o suicídio. E Emmanuel nos diz: quando a ideia de suicídio porventura te assome a cabeça, reflete antes de tudo na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária, solidamente estruturada, a fim de sustentar-se a segurança no espaço cósmico. Em seguida, ora, pedindo socorro aos mensageiros da previdência divina, medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência, ainda que não lhes conheças de todo o afeto de que te consagram, e embora a impossibilidade em ti reconheces, para medir quanto vales para cada um deles, é razoável ponderares quantas lesões de ordem mental lhes causaria com a violência praticada contra ti mesmo. Se a ideia continuar a torturar, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível em que te mostres útil aos que te cercam. Visita um hospital, onde consigas avaliar as vantagens que dispõe em confronto com o grande número de companheiros portadores de moléstias irreversíveis. Vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente, a que se recolham irmãos necessitados de apoio total, para os quais alguns momentos de diálogo amigo se transformam em preciosa meditação. Lembra-se de alguém que saibas em penúria e busca avistar-te com esse alguém, procurando aliviar-te a carga da aflição. Comparece espontaneamente aos contatos com amigos reeducandos que se encontrem internados em presídios do teu conhecimento, de maneira a prestares a esse ou aquele algum pequenino favor. Não despreze a leitura de alguma página esclarecedora, capaz de renovar-te os pensamentos. Entrega-te ao serviço do bem ao próximo, qualquer seja ele, e faça empenho em esquecer-se, porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas não representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquecem a vida, como também será o teu recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo, no qual, por tempo indefinível, permanecerás no envolvimento de tuas próprias perturbações. A prece é de valor inestimável para os que sofrem. Devemos orar sempre que estivermos diante de um desafio existencial, sempre que formos atingidos pelas provações da vida. Nesse sentido, o espírito suicida ou alguém que queira fugir da vida, independente das causas geradoras do seu sofrimento, deve buscar conforto espiritual na prece. E aí o convite a você que está aí acompanhando a sessão Pipoca Espiritual, a Tatiana Benites, toda segunda-feira tem as vibrações ao planeta aqui no canal, sabe? Então, venha junto, venha, esteja junto, né, Tati? O quanto isso é importante, e essa prevenção contra o suicídio de Emmanuel nos traz essa reflexão. O quanto a prece pode nos ajudar, né, Tati?
não só a prece, né? Mas a gente precisa estar atento aos nossos pensamentos, né? Como nós estamos lidando com os nossos sentimentos e estar atento às pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes as pessoas se calam muito, guardam muita coisa para elas. A gente precisa se preocupar com as pessoas que estão ao nosso lado, perguntar se elas precisam de alguma coisa, se elas estão bem, principalmente essas pessoas que são mais fechadas. Então, a gente precisa estar sempre atento, vigilante aos nossos pensamentos, mas também preocupados com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a gente não sabe o que está passando pela cabeça das pessoas, a gente não sabe o que as pessoas estão passando, estão pensando. Então, isso é muito importante, nós apoiarmos as pessoas que estão ao nosso redor. E mesmo aquelas pessoas que a gente não conhece, que a gente vê que estão passando por dificuldades, encaminhá-las às pessoas que vão ter paciência com elas, ou encaminhá-las, ou aconselhá-las para que elas busquem auxílio, para que elas busquem ajuda, porque muitas vezes o que falta é uma palavra para que elas tomem uma atitude, não é? Então, tantas vezes a gente se desespera ou a gente se entristece e a gente deixa se abater por causa disso. E quando a gente chega num nível de que a gente não quer mais continuar vivendo, a gente não quer mais continuar com esse sofrimento, a gente baixa muito a nossa vibração, a gente baixa muito as nossas energias. E daí o que a gente atrai para a gente? A gente atrai seres que estão nessa mesma vibração baixa. E daí, para a gente sair dessa vibração baixa, é mais difícil, porque a gente já está carregando muito mais gente junto com a gente. Mas nada é impossível. Então, a gente consegue sair dessas vibrações se nós também reagirmos, porque depende muito também de cada um de nós. E quando a gente vê que as pessoas já estão perdendo as forças, a gente tem que juntar as nossas forças para ajudar essas pessoas. E a gente pode fazer isso através de uma prece. A gente pode fazer isso através do nosso apoio, dizendo a elas: você não está sozinho, você está comigo, eu estou aqui com você. E isso muitas vezes é um grande apoio. Uma das questões também que fala o filme, né, são sobre as drogas. São como nós somos dependentes dessas situações, né, das drogas, como as pessoas caem nesse vício. Então fala sobre as drogas, como elas podem destruir as vidas, e a gente precisa também tomar muito cuidado com isso, porque as drogas não são só as drogas químicas que a gente encontra aí no mercado, né? Mas são muitas coisas que a gente come que faz muito mal, são as bebidas alcoólicas, que sim são drogas, é o cigarrinho, que a pessoa só fuma um pouquinho, mas é uma droga, que vai destruindo o nosso corpo físico, mas também a nossa saúde mental. Então, isso também pode auxiliar que a gente caia numa depressão, que a gente também tenha crises de ansiedade e que isso também prejudique a nossa saúde física e mental. E aqui a gente chegue no desespero para chegar também numa crise para causar o suicídio. Então, também é um tema muito interessante que chega que também trata o filme. E, como eu falei no começo, o apoio das pessoas. A gente precisa apoiar as pessoas que estão próximas de nós, principalmente quando as pessoas começam a falar que estão muito tristes, que eu não quero mais, eu não aguento mais, eu já estou de saco cheio dessa vida. Às vezes é uma brincadeira, mas nas brincadeiras a gente fala verdades. Então a gente tem que tomar cuidado com as falas, até nós mesmos, com o que nós estamos falando. O que a gente está colocando em volta de nós de energias? Então, quando a gente se desanima muito, quando acontece às vezes algumas coisas com a gente deixa nossa energia cair lá embaixo. E a gente precisa perceber que algumas pessoas precisam do apoio. No filme, mostra que é um grupo de 3 irmãos, na verdade, que vivem juntos e vivem juntos também com um primo. Então, eles são jovens e eles
tem que conviver ali com as diferenças uns dos outros, com as dificuldades uns dos outros, mas eles se apoiam. Apesar de algumas diferenças, eles estão se apoiando. E nos momentos em que eles mais precisam, no momento em que é mais crítico, eles precisam estar juntos. E eles percebem que essa é a maior necessidade. Esse apoio um do outro é que faz toda a diferença para reação do que está acontecendo. Porque a gente precisa se unir. Foi isso que Jesus deixou para a gente. A gente precisa aprender o amor. O que é o amor? É aprender a fazer o bem para os outros. É aprender a estar juntos. Aprender com a história do outro. Aprender com o outro. Por isso nós nascemos aqui, no meio de tanta gente. A gente nunca está sozinho, embora muitas vezes a gente se sinta sozinho. A gente sempre tem alguém próximo de nós. Embora às vezes a gente não goste daquele próximo mais próximo, gente. O próximo mais próximo tá ali, né? Tem o próximo mais distante, tem o próximo mais próximo, tem aquele que a gente é mais querido, a gente é menos querido. E tem gente que também não gosta de ninguém, que é tipo, todo mundo é menos querido, né? Pode ser, pode ser. Mas a gente precisa do afeto, a gente precisa das pessoas ao nosso redor. Então, tudo que a gente vem com sempre com essa campanha de suicídio e tudo mais, a gente precisa ter essa conversa, né? Uma hora ou outra, a gente precisa ter essa reflexão de apoio mútuo. E não só dentro da nossa casa, mas fora da nossa casa e onde nós estivermos, né, Damião? Sim, sim. Estar atentos. Acho que esse é um grande desafio nosso, de estarmos sempre atentos e entendendo tudo aquilo que está acontecendo e, sempre que possível, pedir ajuda. E no filme Lunares, motivar as pessoas a se manterem vivas, buscando novos sentidos para a sua existência, ou mesmo percebendo que precisa buscar ajuda e que ela nunca estará desamparada nessa busca. Afinal, nosso planeta Terra atravessa um momento muito difícil, os índices de suicídio aumentam ao longo dos anos, nós espíritas unidos utilizando juntos do nosso próximo necessitado de apoio e de luz, ferramentas como lunares para salvar muitas vidas do desastre da autodestruição. Na maioria dos países, o suicídio se encontra entre as primeiras 10 causas de morte para pessoas de todas as idades, entre as 3 primeiras para as mais jovens. É uma fonte da Organização Mundial de Saúde, né? Manuel Filomeno de Miranda diz, né? O suicídio é terrível, mal que aumenta na humanidade e que deve ser combatido por todos os homens, né? Tem também o suicídio, independente da forma como se manifesta, sempre produz sofrimentos de curto, médio ou longo prazo em ambos os planos da vida, o espiritual e o físico, né? E na questão 943 de O Livro dos Espíritos, de onde vem o desgosto pela vida e que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez, suporta suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera, Tati. Para você ver, né? E o suicídio não resolve o problema. Então, quando a gente está desesperado com alguma causa, vai lá, pensa no suicídio, aí esse espírito depois vai saber que não resolveu, porque ele continua vivo. Então, se ele estava sentindo uma dor, a dor continua. Se ele estava desesperado por alguma coisa, isso não se resolveu, porque ele se foi. Porque daí a angústia e todo o tempo para ele vai ser diferente. E ele fica preso numa situação que ele já poderia ter saído. Então, lembrando sempre, o suicídio não resolve nenhum problema, não é a solução para nada, né? Então, o filme trata dessa temática central, mas fala também
das nossas provas e das nossas lutas diárias, né? Que são, às vezes a gente está sem emprego, às vezes a gente está meio no desespero, fazendo bicos, fazendo trabalho de tudo quanto é coisa para a gente conseguir ganhar dinheiro, aquele desespero de não conseguir pagar as contas, se sujeitando a trabalhos que a gente não gosta, se sujeitando a situações que o filme coloca também, as situações ruins dentro do trabalho, aceitando o assédio, aceitando determinadas situações ruins só porque não pode perder o trabalho. Então, a gente acaba fazendo sacrifícios que nos custam muito depois, para depois reaver o nosso ser, né? Para depois a gente conseguir reagir e sair desse bucle infinito de assédios, de relações ruins que nós passamos porque nós aceitamos por uma necessidade material ou uma necessidade emocional. Então, o filme mostra muito dessas provas, né? Cada um com a sua prova, cada um com o seu trauma. Mostra a questão dos traumas de infância, sobre o que aconteceu na vida de cada um e qual foi a reação de cada um em cada situação. Porque às vezes nós temos uma situação comum a todos, mas que cada pessoa reage de uma forma diferente. E isso traz consequências diferentes para cada tipo de reação. E o filme também mostra esse tipo de coisa. Por que cada pessoa passa por uma prova diferente numa mesma situação? Porque nós somos diferentes. Nós fomos pessoas diferentes em outras vidas, nós passamos por outras situações, nós fizemos escolhas diferentes. Nesta vida também, e em outras vidas, a gente não é igual a ninguém na nossa essência, porque nós já tivemos muitas vidas anteriores a essa. E aqui a gente já fez muitas coisas que outras pessoas não fizeram, boas e ruins. Nós já tivemos muitos pensamentos bons e ruins. Então, a gente tem esse reloginho ali dentro de nós que está agindo, né? E o filme mostra a questão que eu falei para vocês no começo das manifestações espirituais, né? Fala de manifestações espirituais, fala de mediunidade. O filme trata esse assunto, fala de comunicação com os espíritos. E aí eu tenho que fazer aqui um pronunciamento e uma publicidade gratuita para uma brincadeira que eles fazem, a brincadeira do copo. Vocês já ouviram falar? Vocês já fizeram isso, por acaso? Alguém já ouviu falar na brincadeira do copo? Vou aqui falar um livro muito bom para vocês lerem, da minha querida amiga Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que eu amo de paixão, ela já sabe disso, que eu já declarei meu amor a ela muitas vezes. Chama-se Copos que Andam. Leiam esse livro. Se você não leu, leia. É um livro excelente para você nunca mais fazer esta brincadeira do copo. Tá? Por quê? Porque a brincadeira do copo não é uma brincadeira. Vocês estão evocando espíritos. Essas pessoas estão chamando espíritos. Ah, mas eu chamei a minha mãe. Ah, eu falei com a minha avó. Você não sabe se era ela, né? Você não sabe quem estava ali se passando por alguém. Um espírito evoluído não vai perder o tempo dele respondendo perguntas num copo. Um espírito evoluído, por mais que ele queira te ajudar, ele não vai usar esse meio para se comunicar contigo. Então, não façam esse tipo de brincadeira, porque é considerado uma brincadeira, né? Então, não façam isso. O filme mostra uma comunicação através
desse meio, né, do copo, de uma tábua, não sei o quê, que tem muita gente que chama, tem outro nome, essa tábua que eu já não me lembro, orixa, alguma coisa assim. Também é tudo igual, gente, é a mesma coisa que a brincadeira do copo, não é legal, tá? Por quê? Porque a gente vai evocar, ou seja, a gente vai chamar espíritos ali que não estão fazendo nada de útil, porque se estivessem fazendo alguma coisa de útil, não estaria ali ao nosso redor para responder algumas perguntas. Então, é muito interessante o filme, né? O filme também fala de questões mediúnicas, lembrando que mediunidade não é exclusividade do espiritismo, todos nós somos, segundo Kardec, quase todos nós somos médiums em menor ou maior grau, e que podemos nos comunicar com os espíritos e é possível fazer uma comunicação com os espíritos sendo médium de qualquer religião, de qualquer lugar, de qualquer situação onde nós estejamos. Mas vai depender que vibração em que nós estamos, com quem nós estamos falando, com quem é o espírito que está do lado de lá e como nós estamos aqui. Então, muito, muito, muito cuidado com esse tipo de manifestação e comunicação espiritual. Então, esse filme, gente, fala de muitos assuntos. Fala de espiritualidade, fala de drogas, fala de suicídio, fala de união familiar, de desunião, fala de provas, fala de manifestação espiritual, fala de brincadeira do copo, que não é uma brincadeira, e fala principalmente de que a gente precisa agradecer a nossa vida e a gente precisa viver bem e pedir ajuda quando for necessário, tá? O filme mostra essa questão do suicídio, muito bem mostrado, mas a gente precisa pedir ajuda quando nós acharmos que nós necessitamos dela, né, Daniel? Sim, sim, precisando de ajuda, e o filme Lunares nos oferece até aqui, na sessão Pipoca Espiritual, mais uma vez, a gente lembrar de um trabalho lindo e maravilhoso que é prestado por voluntários no CVV, o Centro de Valorização da Vida. Às vezes você precisa de uma ajuda aí, 188, 24 horas por dia, qualquer horário aqui no Brasil, 188, o CVV, o Centro de Valorização da Vida. E eu vou pegar, Tati, mais um textinho do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, questão 944. O homem tem o direito de dispor de sua própria vida? E a resposta da espiritualidade: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina, Tati. Exatamente. Nós não temos o direito de tirar uma vida que nem fomos nós que demos. Então, quem tem esse direito é Deus, que foi Ele que nos deu a vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, e nós precisamos trabalhar isso em nós, utilizando do autoconhecimento, utilizando do amor, utilizando do perdão, das ferramentas que a gente tem, que todos nós temos dentro de nós. Todos nós temos essas mesmas ferramentas e podemos trabalhar essas ferramentas dentro de nós, porque todos temos as mesmas capacidades. Uns têm mais facilidade, outros têm menos, mas as ferramentas são as mesmas, estão disponíveis dentro de nós, dentro de cada um de nós, e está aí para ser usada. A gente precisa usar o que Deus deixou disponível para a gente, né? Então, gente, assistam Lunares, deixa aqui pra gente a sua opinião, se você gostou, o que você achou do filme, o que você achou dessa reflexão, e a gente toda semana volta aqui para trazer para você uma reflexão espiritual sobre um filme, sobre um documentário, sobre um desenho, sobre o que a gente puder trazer aqui na Sessão Pipoca. Gente, fiquem com Deus, semana que vem a gente volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.